Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a resolução de uma sequência de 10 questões que já caíram no Enseja. Então eu estou dividindo por assunto para que você pegue cada assunto e deixe completo na sua mente. E ver como é que a prova cobra também, né? Agora chega de papo que a aula vai ser bem longa. Vamos então à questão de número 1. A obesidade é um dos maiores fatores de risco para doenças e, para evitá-la, é importante conhecer a categoria de peso, que podem ser identificadas através do índice de massa corpórea, IMC. O IMC é a razão entre a massa. Então aqui a palavra razão já começa a aparecer. É a razão entre a massa de uma pessoa em quilograma e o quadrado de sua altura em metro. Ou seja, aí tem aqui a fórmula. IMC é a massa pela altura ao quadrado. As categorias para os resultados do IMC são mostradas na tabela. Bom, o que você tem que entender aqui é que razão é basicamente uma divisão. E a questão ela informa o que você tem que dividir para o que, né? Tem essa tabela aqui, abaixo de 20 o resultado, você está abaixo do peso, entre 20 e 25 o peso normal, entre 25,1 a 30 sobrepeso, entre 30,1 e 40 obeso, acima de 40,1 obeso mórbido. Considere uma pessoa com obesidade mórbida com IMC igual a 42 e altura 1,50 m. Para evitar problemas de saúde, seu médico lhe recomendou que emagrecesse o suficiente para chegar na categoria de sobrepeso. A quantidade mínima de massa em quilogramas que essa pessoa deve perder para alcançar a meta proposta pelo médico é... Bom, então nós vamos fazer dois cálculos aqui. O primeiro, vamos descobrir a massa atual da pessoa. Então, pela fórmula do IMC, eu tenho a massa pelo valor da altura ao quadrado. Ok. Nesse caso, eu vou ter o IMC. Só que eu sei que o IMC é 42 quando a altura é 1,50 m. Então, a minha primeira situação é massa que eu não sei, vamos chamar de M, sobre 1,50 ao quadrado, está dando 42. Vamos descobrir, então, a massa da pessoa no momento inicial. Bom, gente, 1,5 ao quadrado, você pode fazer 15 vezes 15, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vai ver 1, vai dar 12, sobre 1. 2, 2, 5. Como cada um tem uma casa depois da vírgula, eu preciso de duas casas. 2,25. E aí multiplica por 42. E como não tem nada aqui, é 1, M vezes 1, M. 42 vezes 2,25. Ah, Valentim, eu não sei fazer essas contas. É bom treinar a continha de vezes. Você pode pegar uma calculadora, você criar uma conta, tentar multiplicar e ver se está certo na calculadora. Porque você precisa disso e muito, nessa aula toda principalmente. Então vamos lá. Pega 2,25, ignora a vírgula inicialmente e multiplica por 42. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 2, 4. Agora o 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Desce o 0, desce o 5, desce o 4, desce o 9. Porém, era 2,25, tinha duas casas depois da vírgula. Voltando, 94,5, o que significa que a massa inicial era de 94,5 quilogramas. Bom, pessoal, agora vem a parte do problema. Ele quer saber a quantidade mínima de massa que a pessoa tem que emagrecer. Então, a gente vai selecionar aqui para que ela fique com sobrepeso. Então, o sobrepeso vai de 25,1 a 30. Então, a média máxima aqui de sobrepeso é 30. Por quê? Ele vai emagrecer o mínimo possível para bater esse 30 aqui. Porque 25,1 é o máximo que ele deveria emagrecer. Então, eu fico aqui com o 30. Faz o cálculo do IMC agora dando 30. Mesma conta, eu vou chamar de M minúsculo, a nova massa, sobre 1,5 ao quadrado, que já fizemos, que é a altura, né?
Só que agora tem que dar 30. Beleza? Então vamos lá, igual eu fiz anteriormente. M, 1,5 ao quadrado é 2,25, que dá 30. Multiplicando cruzado, eu descobri então que M vezes 1 é M, igual a 30 vezes 2,25. Pode fazer no rascunho também, não tem problema. 2, 2, 5 vezes 3. Vou te explicar como é que faz. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 3 vezes 2, 6. Então, olha só, eu tinha duas casas aqui depois da vírgula, porém tinha um zero. Quer dizer que esse 30 é a mesma coisa que se eu tivesse 3 vezes, a vírgula andava uma casa, 22,5. Então, eu volto uma casa só com a vírgula. Ok? Então, a massa nova que a pessoa tem que alcançar é de 67,5 quilogramas. Então, a pergunta é, quantos quilos deve perder? 94,5 menos 67,5. Ok? Que vai dar quanto? 27 quilogramas. Então, essa é a dieta aí que a pessoa tem que fazer. Perder 27 quilos, que é a letra B. Ok? Vamos lá, então. Vamos seguir para a questão de número 2. Dê uma olhada com carinho, eu fiz duas contas e subtraí os resultados. Mais uma questão de razão e proporção. Vamos olhar aqui dois trajetos. No planejamento de uma viagem entre duas cidades, foram avaliados dois distintos trajetos. As opções estudadas envolvem a distância total a ser percorrida e o custo com pedágio nos respectivos trajetos. Então, no trajeto A, a distância é de 160 km e o custo de pedágio 22. Distância total no trajeto B de 200 km, porém o pedágio é mais barato, 5,80. O carro a ser utilizado na viagem percorre 10 km por litro, esse é o consumo. O preço do combustível utilizado é sempre igual a R$ 3,00 por litro. A diferença positiva entre os custos da viagem, segundo o planejamento apresentado, referente aos trajetos avaliados é igual a... Bom, vamos entender aqui o seguinte, isso aqui acontece muito. Você vai ver analisar uma viagem, às vezes um caminho é mais perto, mas tem um pedágio bem caro na frente. E aí, será que compensa o combustível? Vamos ver. Então, no trajeto A, gente, vamos ver aqui. A distância é de 160. Só que o meu carro faz 10 km para cada 1 litro e cada 1 litro custa R$ 3,00. A gente pega 160, divide para 10 e eu vou ver que o consumo total vai ser de 16 litros. Isso aqui em reais vai dar quanto? 16 multiplicado por 3 vai dar R$ 48,00 de combustível. Só de combustível. Então, eu tenho R$ 48,00 de combustível mais R$ 22,00 de pedágio, que vai dar R$ 70,00. Vamos ver agora pelo trajeto B. O total é de 200 km, mas vamos ver quantos litros isso aqui dá. Dividindo pelo consumo, eu tenho 20 litros de combustível. Ok. Multiplicado por R$ 3,00, eu vou gastar R$ 60,00 de combustível. Mais o pedágio por esse trajeto, que é de R$ 5,80, eu vou gastar R$ 65,80. Ok? E ele quer saber a diferença. Pega o maior, diminui do menor, R$ 65,80. Vai dar R$ 4,20. Letra A. Essa é a diferença de custo de um trajeto pelo outro, ok? Vamos seguir para a próxima questão, que o nosso tempo é muito curto. Questão de número 3, uma questão boa, né? O texto grande, mas não se deixe levar. E lembrando que essas questões caíram no Enseja, esse aqui foi da prova de ensino médio de 2018. Em um aquecedor elétrico do tipo resistivo, a potência elétrica desenvolvida, P em watt, é dada pela expressão P igual a V ao quadrado sobre R. É uma razão onde você pega V ao quadrado e divide por R. Fica calmo que você não precisa estudar física para saber isso. Sendo V a tensão elétrica da rede aplicada ao dispositivo em volt, né, é que se chama o V de volt. E R, a sua resistência elétrica em ohm,
Considere que esse aquecedor possa ser ligado a diferentes valores de tensão e que ele seja inicialmente conectado a uma rede elétrica com V 110 volts. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, você tem um aparelho na sua casa que tem uma chavinha que vira de 110 para 220 a voltagem. É exatamente isso, uma situação prática, né? Então a primeira voltagem é de 110. Sua resistência elétrica, que pode ser modificada pelo acionamento de uma chave, como eu havia dito, tem seu valor inicial de 10 ohms. Ao se mudar para uma cidade onde a tensão é 220 volts, o proprietário troca a chave da resistência do equipamento para a posição 20 ohms. O valor da potência desenvolvida no aquecedor, nessa nova situação, em relação ao valor da anterior, será o... Bom, gente, eu quero saber se é metade, se é o dobro, o que é. Então, eu vou fazer a situação 1 e a situação 2, né? A potência 1, que é inicial, é a voltagem inicial sobre a resistência inicial. Vamos botar assim, voltagem 1 sobre resistência 1. Então, a primeira potência está dando quanto? A voltagem inicial é 110 ao quadrado sobre a resistência inicial, que é 10 ohms, né? Aqui, beleza? Lembrando que ele diz que a resistência elétrica é em ohms. Então, se ele deu 10 ohms, isso aqui é a resistência. Esse aqui é o R. Não se confunda. Gente, olha só, 110 ao quadrado, 11 vezes 11 é 121, né? Então, se você pegar 11 vezes 11, dá 121. 110 ao quadrado é 121 com 2 zeros, né? Porque tem um aqui e outro aqui. Então, entra 2 zeros. Que dá o quê? 12.100 sobre 10. Beleza? Bom, corta aqui. Eu vou ter 1.210 e a potência é medida em watt. Watts de potência. Potência 2 vai mudar. Nossa voltagem nova é 220 ao quadrado sobre a resistência 1, que é 20. Mesmo esquema, tá, gente? Só que 22 vezes 22, posso fazer aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E aqui é a mesma coisa. 484. Com 2 zeros, porque era 220 ao quadrado. Então, eu tenho 48.400 sobre 20. Corto um zero com zero. Metade de 4.840 é 2.420 watts. Bom, gente, então aqui nós podemos entender que o que ele quer é o valor da potência desenvolvida no aquecedor nessa nova situação em relação ao valor da anterior. Então, ele quer a razão entre P2 e P1. 2.420 dividido para 1.210, que dá 2. Ou seja, é o dobro, letra C, questão número 3. Ok? Bom, dá uma olhada. Essa questão foi até mais tranquila que as anteriores, né? E é muita tabuada, gente. Muita conta de vezes, de dividir. Beleza? Vamos seguir. Vamos lá, questão de número 4. O Conselho Monetário Nacional, CMN, decidiu elevar nesta segunda-feira, 30/9, o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor passará de R$ 500 mil para R$ 700 mil em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Segundo o Banco Central, pode-se financiar até 0,9 vezes o valor do imóvel, né? Vamos entender o que é esse 0,9. Em uma cidade do Rio de Janeiro, um grupo de 4.998 pessoas pretendia financiar a compra de imóveis com o recurso do FGTS. Todavia, apenas 2/7 dessas pessoas tiveram o crédito aprovado e utilizarão o valor máximo permitido para o financiamento, ou seja, valor máximo 0,9 vezes o valor do imóvel, que é de 700 mil. Então, o volume de crédito para atender ao grupo de pessoas que tiveram o crédito máximo aprovado em R$ 1.000.000 será... Então, vamos entender inicialmente o que está acontecendo aqui, né? Primeiro, o número de pessoas é 2/7 daquele grupo, ou seja, 2/7 de 4.998. Vamos ver quantas pessoas foram contempladas. A dica que eu te dou aqui é que você pode multiplicar por 2 primeiro e dividir por 7 depois, ou dividir por 7 primeiro. Vamos dividir por 7 primeiro que você vai gostar, ó. Divide por 7, de cara, 7 vezes 7, 49, dá nada, desce o 9. 1 vezes 7, 7, para 9, 2, desce 8. 4 vezes 7, 28, nada.
Então, eu tenho aqui 714 vezes 2, porque eu já dividi por 7, né? Então, o dobro disso aqui dá o quê? 1, 4, 2, 8. 1.428 pessoas contempladas. Agora, vamos ver o quanto vai ser gasto do FGTS para cada compra. Se é 0,9 vezes o valor do imóvel e esse imóvel está custando R$700 mil, façamos da seguinte maneira. Eu posso sacrificar um zero desses para vírgula uma casa, ou seja, 9 vezes, ao invés de eu ter 5 zeros, eu vou ter 4 agora. Uma dica que eu sempre dou para vocês é 9 vezes 7 e repete o tanto de zeros, que dá 63, e aí é só repetir a quantidade de zeros, que nesse caso são 4. Beleza? Então dá 630 mil por pessoa, só que são quantas pessoas? 1.428. Ou seja, você tem que pegar 1.428 pessoas e multiplicar por 63,0000, ou seja, 630 mil. Como eu sempre falo, pega esse valor de 1.428 e multiplica por 63, que é mais fácil. Depois repete toda a quantidade de zeros. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16, vai 1. 6 vezes 4, 24, com 1, 25, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. 4, 16, vai 1, 9. 5 com 4, 9, 8. E aí você acrescenta a quantidade de zeros, ou seja, 8, 9, 9, 6, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E que número é esse? A cada 3 casas você tem, né, uma classe da unidade, classe do milhar, classe do milhão. 899 milhões e 64, porque ele pergunta em milhão de real. 899 milhões e 64. É isso aí, espero que tenham entendido. Essa questão não é complicada, né? É muita tabuada, como eu falo sempre. Conta de vezes e de dividir, beleza? Vamos à próxima questão. Questão de número 5, vamos lá. O dono de uma papelaria precisa comprar 1.000 resmas de papel no formato A4 para repor o seu estoque. Após uma pesquisa de preços, escolhe realizar a compra de uma loja atacadista que vende cada resma ao preço de R$ 7,00. Constatou também que R$ 400 é o valor mais barato a ser pago pelo transporte dessas resmas. Sabe-se que, nessa papelaria, ele vende esse produto com um lucro de 100% sobre seu custo total. Sabe-se ainda que ele deseja manter sua margem de lucro e vender essas resmas por no máximo R$ 14,10 cada uma. Para tanto, precisará conseguir um desconto no preço da compra das resmas, uma vez que o valor do frete não poderá ser negociado. Para atingir seus objetivos, qual deve ser o valor mais próximo do menor desconto que o dono da papelaria precisa obter no valor da compra dessas resmas? Bom, gente, olha só. Eu quero saber de quantos por cento vai ser o desconto. Primeiro vamos entender que ele quer vender cada uma a R$ 14,10, beleza? E ele quer ter 100% de lucro sobre o custo total, ok? Bom, então, se ele quer 1.000 resmas vendendo a R$ 14,10, eu vou pegar 1.000 vezes 14,10. E é uma multiplicação bem fácil, porque eu vou andar apenas 3 casas com a vírgula, ou seja, 1, 2, 3, que vai dar 14.100. Isso aqui é o preço que ele vai vender, não é o lucro dele. Só que como ele quer 100% de lucro sobre o seu custo total, eu entendo que daqui ele tira 2 cotas. Uma é custo, a outra é lucro, beleza? Então, custo vai ser 7.050 e lucro vai ser 7.050. Daqui ele tira essas duas quantidades, beleza? Só que eu vou trabalhar em cima desse valor de custo.
Esse custo aqui, custo inicial, ele é o quê? 7.050, que na verdade é 6.650 mais 400. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que eu estou gastando exatamente 6.650 no papel. E 400 é o transporte, ou frete. Então, aonde eu tenho que chorar o desconto é no 6.650. Ah, Valentim, vai chorar o desconto em cima da onde? Aqui, ó. É R$ 7,00 cada resma. Então, preço original é de R$ 7,00, comprando 1.000 resmas, vai gastar R$ 7.000. Só que, se ele pagar R$ 7.000 mais o custo do transporte, mais 400, ele não vai ter a margem de lucro que ele quer para que possa vender a R$ 14,10. Ou seja, ele precisa gastar esse valor aqui de papel, 6.650. Porém, o valor original do papel é 7.000. Então, meus queridos, ele quer um desconto de R$ 350. Ou seja, deveria pagar R$ 7.000. Quer pagar R$ 6.650. Então, vamos ver aí quanto que tem que ser o desconto. 0, 10, né? Pega um emprestado, menos 5, 5. Pega um emprestado, fica valendo de 9, porque já emprestou. 9 menos 6, 3. E aqui, como emprestou, fica valendo de 6, menos 6, 0. Ou seja, o desconto precisa ser de R$ 350. Ah, Valentim, aí você não me disse nada. Não disse mesmo não, vou dizer agora. Porcentagem é a parte pelo todo. Como assim? O que ele quer de desconto, 350, e o preço todo é 7.000. Simplifica. O que eu posso fazer com vocês aqui, eu tenho feito em todas as aulas, a gente pega o 35, divide por 7 e depois vê o que acontece com os dois zeros. Né? Então, 35 dividido por 7 dá 5. E esses dois zeros representam o 100, ou seja, 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5%, letra C. Portanto, a resposta da questão 5, o desconto deverá ser de 5%, letra C. É um problema, não é dos mais fáceis, é claro. Preciso que você dê uma olhada, pausa com carinho e vê que com uma boa tabuada, você caindo para dentro, você consegue ter sucesso. Valeu? Vamos seguir agora. Questão de número 6. Caiu no Enseja médio de 2018. O besouro tigre australiano é considerado o mais rápido do mundo, chegando a atingir uma velocidade de 9 km por hora. Isso significa dizer que a cada segundo ele percorre cerca de 170 vezes o comprimento do seu corpo. Considere que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. O comprimento em metro do corpo do besouro tigre australiano é... Bom, essa questão aqui ela não é das mais difíceis. Vamos entender então o que eu estou falando aqui. Se 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, isso aqui é o que a gente chama de regra de 3 simples. Escreve dessa mesma forma. Então, 9 km por hora vai equivaler a quantos metros por segundo? Então, o 9 eu posso botar aqui ou aqui. Obviamente, se o 9 é km por hora, eu boto embaixo do km por hora. 9 km por hora. Ou 9,0, tanto faz. E aí eu vou descobrir quanto equivale em metros por segundo. E eu vou te falar por que eu quero isso. Multiplicando o cruzado, que dá 3,6x igual a 9 vezes 1, 9. 3,6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, eu tenho 9 dividido para 3,6. E para acabar com essa casa aqui depois da vírgula, multiplica por 10 em cima e embaixo, que vai dar 90 sobre 36. Fica melhor de você resolver. Bom, eu posso resolver isso aqui de uma maneira muito simples, que você pode prestar atenção. Que seria essa maneira? Você dividir em cima e embaixo por 9. Olha como é que fica legal. 90 dividido por 9, 10. 36 dividido por 9, 4.
E assim você conseguiria resolver mais fácil. 10 dividido por 4, 2,5. Isso aqui é o quê? Metros por segundo. Significa que o besouro ele corre 2,5 metros a cada segundo. Entendeu? Só que antes de eu evoluir, eu vou mostrar para você que você podia dividir também da maneira tradicional. 90 dividido para 36, né? 2 vezes 36, 72. Bota aqui. Então, você pega 90 menos 72, que dá 18. Desce um zero, bota uma vírgula, 5 vezes 36, 180. Ok? Então, importantíssimo saber a tabuada. Isso aí não pode lhe faltar. Bom, queridos, aqui ele fala que a cada segundo o besouro percorre 170 vezes o seu comprimento, né? E aqui ele está percorrendo 2,5 metros a cada segundo. Então, como é que acontece isso? Para você entender que ele pega 170 vezes o seu comprimento a cada segundo, que ele corre 2,5 metros. Então, ele percorreu 170 vezes seu comprimento, que deu 2,5 metros. Passo 170 dividindo, 2,5 dividido por 170. E aí é uma divisão que não é tão bonitinha. O que eu posso dizer para vocês é que a gente pode andar uma casa aqui, multiplicando por 10 em cima e embaixo, que vai dar o quê? 25 sobre 1.700. Então, eu vou fazer essa divisão com vocês, é claro. Vocês não vão ter calculadora lá no dia. Vou pegar 25 e vou dividir por 17. Vamos lá, sofrer junto. 1 vezes 17, 17. Aí você bota aqui para diminuir, para ver se esclarece alguma coisa. 15 menos 7, 8. Aqui fica valendo de 1 menos 1, 0. Beleza, vou acrescentar um 0 e uma vírgula aqui. Ok? Então, quanto vezes 17 chega perto de 80? 4. 4 vezes 17 dá 68. Bota aqui, diminuindo. 10 tira 8, 2. 7 tira 6, 1. 12, né? Pode botar aqui mais um 0. E 7 vezes 17 dá 119. Ou seja, resta 1. Então, isso aqui, só o 25 sobre 17 é 1,47. Sobre 2 zeros, eu já te falei na questão anterior que é 100. Ou seja, eu vou voltar mais duas casas. Vai dar 0,0147. Isso aqui, gente, é aproximadamente 0,015, que é a letra A. Vocês estão entendendo, então, que a questão em si ela não é difícil. Quando chegam nessas continhas básicas, é que ela dá uma embaçada. É isso que eu preciso que vocês tenham bastante atenção e pratiquem, treinem divisão e multiplicação de continhas simples. Vamos seguir. Questão de número 7, né? Uma questão até um pouco mais tranquila para vocês. Caiu no Enseja de 2019 para ensino médio. Dentre os diferentes tipos de lajes utilizadas na construção civil, as maciças são as mais comuns. As lajes maciças de concreto possuem espessuras que normalmente variam de 7 centímetros a 15 centímetros. Considere que uma construtora gaste 11 kg de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros de espessura. Considerando que a quantidade de cimento utilizado por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá uma encomenda para a fabricação de laje com a espessura máxima recomendada. Então, ele vai usar a espessura máxima, que é de 15 centímetros. E o gasto aqui de cimento é 11 quilos por metro quadrado. Qual será o aumento aproximado em quilograma no gasto de cimento por metro quadrado para atender essa encomenda? Bom, vamos entender que a construtora gaste 11 kg de cimento para fabricar 1 metro quadrado de laje maciça de 7 centímetros. Então, olha só, eu gasto 11 kg para produzir uma laje de 7 centímetros. Quantos quilogramas eu vou utilizar para construir uma laje de 15 centímetros? Beleza? Vamos multiplicar cruzado. Regra de 3, famosa regra de 3. 7 vezes x igual a 15 vezes 11. Uma dica quando multiplicar por 11, 15 vezes 11, né? É só pegar aqui, ó, 1 numa ponta, 5 na outra, 5 mais 1, 6, 165.
Então, 7x igual a 165. Vamos passar aqui o 7 dividindo. 165 dividido para 7. E agora, gente, como eu tenho feito com vocês, eu vou fazer essa divisão junto com vocês. 165 dividido para 7. 2 vezes 7, 14. Para 16, 2. Desce o 5. 3 vezes 7, 21. Para 25, 4. Se reparar, já tem até a resposta aqui, né? Letra D, mas vamos lá. Bota um 0 e uma vírgula. E agora? 5 vezes 7, 35. Para 40, 5. Né? Então, ele deixa aproximadamente aqui 23,5. Como eu te falei, essa questão não é difícil. Dá uma olhadinha com carinho. E o mais importante, isso é razão e proporção, sim. Né? Você poderia montar também dessa forma. Ó. Se eu gasto 11 quilos para 7 centímetros, eu gastaria X quilos para 15 centímetros. E aí era só multiplicar cruzado. Então, as formas têm que ser proporcionais, correto? E falando nisso, temos uma próxima questão aqui que também fala disso. Questão de número 8 fala pura e estritamente sobre proporção. O zelador de um clube, ao tratar a água das piscinas, aplica um produto químico de acordo com a indicação na tabela, cuja quantidade é proporcional ao volume de água em cada piscina. O zelador usará uma tabela com referência para tratar a água da piscina com, importantíssimo, 27.500 litros de água. Quantos gramas desse produto deverão ser usados nessa piscina diariamente? Bom, gente, ele quer usar a quantidade certinha de produto, né? Ele tem a tabela aqui, ó. 10 mil litros, 40 gramas, 20 mil litros, 80 gramas, 30 mil litros, ou seja, vai aumentando de 10 em 10 e vai aumentando de 40 em 40. Só que olha só, para 27.500, eu poderia usar o do 30, né? Ah, uso 120, vai sobrar. Bom, daqui já dá até para a gente achar nossa resposta. Por quê? 27.500 está bem pertinho do 30. 30 é 120, então 120 já não é mais a resposta. E o que está pertinho do 120 é o 110. Daria para marcar essa letra C aqui sem pensar muito. Mas vamos fazer o cálculo, que a gente está aprendendo a fazer cálculo. E é óbvio, pensar é muito bom, ajuda sempre. Não pode perder a questão. Então, olha só, eu faço aqui uma regra de 3, ou uma proporção. Se 10 mil litros eu gasto 40 gramas, né, litros, gramas, 27.500, eu gasto X. Vale ressaltar que eu poderia ter usado 20 mil para 80, 30 mil para 120, só que eu ia usar números maiores. Eu preferi 10 mil para 40, que são bem menores. Uma dica muito boa numa regra de 3, que você pode cortar esses dois zeros aqui. Agora sim, multiplica cruzado. Você vai ter o quê? 100x igual a 40 vezes 275. Pode armar aqui se quiser. O que eu sempre te ensino é multiplicar por 4, né? Por exemplo, ó, 275 vezes 4, depois a gente considera o zero. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, sobe 3. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Beleza? Então, você tem aqui que 100 vezes x é igual a 11,00 mais o zero do 40, que é 11.000. Passa o 100 dividindo. 11.000 dividido para 100. Olha que legal. 110, como já havíamos previsto anteriormente. Beleza? Então, pensem das duas maneiras, se você preferir. O que você não pode perder é ponto. Beleza? Bom, aí só tinha 8 questões de razão e proporção, né, envolvendo até mesmo regra de 3 nas provas anteriores do Enseja. Aí eu fui no Enem de 2019 e peguei essa questão aqui que ela é bem legal e é bem no nível do Enseja. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Então, aqui tem a caloria e aqui tem o tempo. Beleza? Qual dessa atividade física proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, gente, se é quilocaloria por minuto, você vai pegar a quilocaloria e dividir pelo minuto, que é o que? O tempo. Né?
E eu vou fazer isso para os 5. Então, para a situação 1, qual é a quilocaloria do 1? 20. Olha aqui, 20. E o tempo, 10. Sabe o que significa? Que ele gasta 2 quilocalorias por minuto. Vamos fazer para a segunda situação, segundo exercício. Quantas quilocalorias? 100. Qual é o tempo? 15. Então, a gente vai pegar 100 e dividir para 15. Se você quiser uma dica para dividir, você pode simplificar por 5, ó, em cima e embaixo. 100 por 5 dá 20. 15 por 5 dá 3. Isso aqui dá o quê? 3 vezes 6, 18. Vai dar 6,666, aproximadamente 6,7 quilocalorias por minuto. Terceira situação. Eu tenho aqui, então, 120 dividido por 20. Que dá, corta, 6 quilocalorias por minuto. Quarta situação, tem que fazer para todos. 100 dividido para 25. Que dá 4 quilocalorias por minuto. E a quinta situação, quinto exercício, são 80 dividido para 30. Né? Que é 8 dividido para 3, que dá 2,6666, aproximadamente 2,67. Ok? Então, ele quer saber dessas atividades qual que proporciona maior consumo. E o maior consumo está aqui, 6,67 quilocalorias por minuto. Então, é o 2, letra B. Ok? Eu olhei pelo gráfico aqui, ia marcar o 3, tu ia errar. O 3 está mais alto, não quer dizer que ele é o melhor. Então, beleza. Vamos para a última questão. Questão de número 10. Também fui no Enem, agora de 2016, e peguei uma questão bem parecida com o perfil aí que o Enseja exige. E essa questão é bem parecida com a anterior, inclusive. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Filtro F1, 18 mg em 6 dias. Filtro 2, 15 mg em 3. Filtro 3, 18 em 4. Filtro 4, 6 mg em 3 dias. Filtro 5, 3 mg em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre as medidas da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. Bom, gente, então é isso, né? Maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Então, gente, é uma divisão mesmo. Filtro F1, vamos lá, quanto é que vai dar? Qual é a massa? 18 miligramas. E agora, número de dias? 6. Então, são 3 miligramas por dia. Filtro 2, vamos lá, 15 miligramas. Quanto tempo? 3 dias. Então, são 5 miligramas por dia. Filtro 3, vamos lá, 18 miligramas por 4 dias. Então, vai dar o quê? 4,5 miligramas por dia. Beleza? Filtro 4. São 6 miligramas em 3 dias, que vai dar 2 miligramas em dia. E o filtro 5, 3 miligramas em 2 dias, que dá 1,5 miligramas por dia. O que acontece aqui? Descarta-se o filtro com a maior razão. Qual foi a maior razão? 5, F2. Então, letra B é a resposta da questão de número 10, porque o pior filtro de todos, o que tem a maior vazão aqui, é 5 miligramas por dia. Ele não presta e vai ser descartado. Ok? Bom, eu entendo que a aula ficou bastante extensa, mas eu explico
todas as questões, são 10 questões, eu faço questão de explicar da melhor maneira possível. Espero que vocês estejam estudando direitinho e acompanhando aí as aulas, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!